Kurt Donald Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967, na pequena cidade de Aberdeen, no estado de Washington, uma região marcada por serrarias, chuva constante e poucas perspectivas econômicas. Ele era filho de Donald Cobain, mecânico automotivo, e Wendy O'Connor, garçonete. Nos primeiros anos de vida, Kurt era descrito como uma criança alegre, comunicativa e extremamente sensível. Gostava de desenhar, cantar e inventar pequenas histórias, muitas vezes imitando artistas que via na televisão. A casa onde Kurt cresceu não era violenta, mas era emocionalmente instável. Quando ele tinha 9 anos, seus pais se divorciaram. Esse evento específico não foi apenas uma mudança familiar. Foi o primeiro grande rompimento emocional da vida de Kurt Cobain. Ele passou a relatar, ainda criança, sentimentos profundos de abandono, culpa e rejeição. Kurt acreditava que o divórcio era culpa dele. Esse pensamento nunca o abandonaria completamente. Após a separação, Kurt passou a viver alternadamente com o pai, a mãe e outros parentes. Não havia estabilidade. Cada mudança significava uma nova casa, novas regras e a sensação constante de não pertencer a lugar nenhum. É nesse período que começam também seus fortes problemas estomacais. Dores abdominais crônicas que nenhum médico conseguia diagnosticar corretamente. A dor física se tornaria uma constante diária em sua vida adulta. A música entrou na vida de Kurt de forma concreta quando ele ainda era criança. Seu tio, Chuck Frattenberg, percebeu seu interesse e lhe apresentou discos de rock. Mas o primeiro instrumento veio aos 14 anos, quando sua mãe lhe deu uma guitarra usada. Kurt passou a se isolar no quarto, tocando por horas, aprendendo de ouvido e criando riffs simples, agressivos e repetitivos. A música não era lazer, era refúgio. Na adolescência, Kurt se tornou introspectivo, irônico e cada vez mais deslocado socialmente. Ele não se encaixava nos padrões masculinos da cidade operária onde vivia. Era sensível, crítico, artisticamente inclinado e desconfortável com expectativas tradicionais de força e virilidade. Sofreu bullying, abandonou a escola pouco antes de se formar e passou a viver em situação instável, dormindo em sofás de amigos e, em alguns períodos, literalmente sem casa. Durante esse período, Kurt Cobain mergulhou de forma definitiva na cena underground do noroeste americano. Ele frequentava pequenos shows, trocava fitas cassete, absorvia punk rock, hardcore e o espírito faça você mesmo que dominava cidades como Aberdeen, Olympia e Seattle no fim dos anos 1980. Foi nesse contexto que conheceu Chris Novoselic, músico local, filho de imigrantes croatas, igualmente deslocado e interessado em música pesada, simples e direta. A conexão entre os dois foi imediata, mais baseada em afinidade emocional do que em ambição artística. Antes de qualquer estabilidade, a banda passou por diversos nomes provisórios, reflexo da própria instabilidade da vida de Kurt naquele momento. Em fases iniciais, o projeto chegou a se chamar Fecal Matter, nome associado às primeiras gravações caseiras feitas por Kurt ainda na adolescência. Depois vieram nomes como Skid Row, abandonado após descobrirem que já existia outra banda com esse nome, e Ted Ed Fred, um título propositalmente sem sentido, quase uma provocação contra a ideia de identidade fixa. Esses nomes não eram apenas rascunhos criativos. Eles revelavam a recusa de Kurt em transformar a banda em algo definitivo ou comercial. A escolha do nome Nirvana veio justamente como um contraste consciente a essa agressividade inicial. Kurt descobriu o termo Nirvana através de leituras sobre filosofia oriental e budismo, especialmente pela ideia de um estado de libertação do sofrimento, do ego e do ciclo de dor.
Para ele, a palavra representava calma, ausência de conflito e silêncio. Exatamente o oposto do som barulhento, distorcido e emocionalmente caótico que a banda produzia. Kurt dizia que escolheu o nome porque queria algo bonito, limpo e espiritual, em contraste direto com títulos como Fecal Matter. O nome não era irônico, era aspiracional. No início, o Nirvana era apenas mais uma banda barulhenta tocando em pequenos clubes, festas improvisadas e espaços alternativos. O primeiro álbum, Bleach, lançado por um selo independente, teve circulação limitada e orçamento mínimo. Nada indicava sucesso comercial. Kurt escrevia letras profundamente pessoais, muitas vezes fragmentadas, cheias de ironia, desconforto e confusão emocional. Ele não tentava representar uma geração, nem construía um discurso político coeso. Escrevia sobre si mesmo, sobre repulsa, culpa, dor física e sensação constante de inadequação. Tudo mudou em 1991, com o lançamento de Nevermind. O álbum explodiu de forma inesperada, impulsionado por uma combinação improvável de melodia acessível, peso sonoro e timing cultural perfeito. Smells Like Teen Spirit se transformou rapidamente em um hino global. O Nirvana derrubou artistas pop do topo das paradas e levou o som do underground para o centro da indústria. Kurt Cobain, contra sua vontade explícita, tornou-se o rosto de uma geração inteira. I'd like all of you people in this room to know that Courtney Love, the lead singer of the sensational pop group Hole, is the best fuck in the world. A fama trouxe dinheiro, reconhecimento e alcance mundial, mas também uma pressão insuportável. Kurt não se reconhecia na imagem que projetavam dele. A imprensa o transformou em símbolo de juventude revoltada, quando ele próprio se sentia frágil, doente e confuso. Suas dores estomacais crônicas se intensificaram e a exposição constante passou a ser vivida como um cerco. Quanto maior o sucesso, menor parecia ser o espaço para existir como indivíduo. Nesse período, Kurt se envolveu com Courtney Love, com quem se casou e teve uma filha, Frances Bean Cobain. Embora houvesse afeto genuíno, o relacionamento era atravessado por dependência química, instabilidade emocional e vigilância constante da mídia. A vida pessoal de Kurt deixou de ser privada. Tudo se tornava manchete, julgamento ou espetáculo. O uso de heroína, que começou como uma tentativa desesperada de aliviar a dor física e emocional que o acompanhava desde a infância, transformou-se em um problema grave. Kurt passou por internações, cancelamentos de turnê e tentativas de reabilitação. Em entrevistas, ele deixava cada vez mais claro seu desconforto em ser idolatrado. Ele não queria ser exemplo, muito menos líder. Queria desaparecer da posição em que havia sido colocado. Em 1993, o Nirvana gravou o MTV Unplugged, uma apresentação intimista, silenciosa e vulnerável. Hoje, ela é frequentemente interpretada como um presságio. Kurt parecia cansado, distante, quase se despedindo, como alguém que já não conseguia sustentar o peso de existir publicamente. Em março de 1994, durante uma viagem à Europa, Kurt Cobain foi encontrado inconsciente em um hotel em Roma. O episódio foi oficialmente classificado como uma overdose acidental, resultado da combinação de medicamentos prescritos com outras substâncias, em um momento em que Kurt já estava fisicamente debilitado, emocionalmente exausto e sob forte pressão psicológica.
Médicos que o atenderam relataram que ele havia ingerido uma quantidade perigosa de medicamentos, mas o diagnóstico público evitou qualquer enquadramento definitivo como tentativa deliberada de morte. Kurt permaneceu hospitalizado por alguns dias e sobreviveu sem sequelas físicas permanentes, mas o episódio deixou claro para pessoas próximas que seu estado emocional era extremamente frágil. Após retornar aos Estados Unidos, a gravadora, a família e amigos insistiram para que Kurt ingressasse em uma clínica de reabilitação, na tentativa de interromper o ciclo de dor física, dependência química e colapso emocional. Ele chegou a ser internado, mas poucos dias depois deixou a clínica sem aviso, contrariando médicos e pessoas próximas. Kurt retornou sozinho a Seattle, evitando contatos, entrevistas e compromissos profissionais. Esse isolamento marcou seus últimos dias, em um momento em que a pressão externa permanecia alta, enquanto sua capacidade de lidar com ela parecia cada vez menor. No dia 5 de abril de 1994, Kurt Cobain morreu em Seattle, aos 27 anos. Sua morte foi oficialmente considerada suicídio. A notícia se espalhou pelo mundo, causando comoção global e imediata. Para muitos fãs, parecia o fim abrupto de uma era cultural. O Nirvana havia levado o underground ao centro da indústria, e Kurt havia sido transformado no rosto desse movimento. Observando sua trajetória completa, a morte de Kurt pode ser interpretada como o desfecho de uma dor contínua, física, emocional e identitária, presente desde a infância. A música foi sua linguagem, mas nunca sua cura definitiva. Kurt Cobain não queria ser um símbolo, ele queria ser ouvido, não idolatrado. Sua história não é sobre glamour ou romantização da dor, mas sobre o custo humano real de transformar sofrimento pessoal em identidade cultural coletiva. Myself.